Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no céu, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Domingo de Ramos da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos sendo humildes como Cristo Senhor? Que todos os seres humanos sejam humildes como Cristo Senhor. Chega em humildade nos lugares em que for visitar. Que Cristo Senhor chegou em Jerusalém montado em um jumentinho e que todos sejam humildes como Cristo Senhor. Sejamos humildes como Cristo Senhor. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está de fronte a vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desatai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos perguntar, por que o soltais, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito. Quando despediram o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: por que fazem isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em alta vozes em todas as maravilhas que tinha visto. E dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo estava no caminho para Jerusalém e, chegando perto de Betfagé de Betânia, o nosso Senhor Jesus Cristo pediu 2 dos seus discípulos para ir buscar o jumentinho e trazer ao Senhor, e os discípulos lá o foram. E porque o jumentinho estava amarrado e o Senhor pediu para os discípulos ir buscar o jumentinho? Porque o Senhor chegou montado em um jumentinho, mostrando a sua humildade para as pessoas. E será que nós estamos sendo humildes como Cristo Senhor? E lá os discípulos chegaram, desamarraram o jumentinho e levaram ao Senhor. E quem perguntava
aos discípulos, Jesus já havia falado, o Senhor precisa dele. Nesse evangelho do início da procissão de Ramos, os 2 discípulos foram buscar o jumentinho para o Senhor chegar em Jerusalém. O Senhor precisa dele. Vemos falando, o Senhor precisa dele, já narra a divindade de Cristo Senhor. E os discípulos partiram e acharam o jumentinho. Fizeram como Jesus lhes tinha pedido. E muitos perguntaram, por que fazer isto? O Senhor precisa dele. E os discípulos levaram o jumentinho a Jesus, e muitas pessoas estenderam seus mantos, seus ramos no caminho. Esses ramos aqui, que hoje em toda a igreja, em toda parte do planeta, é a bênção dos ramos, a procissão dos ramos, que a lógica é o nosso Senhor Jesus Cristo chegando em Jerusalém e sendo aclamado pelas pessoas com os ramos. E assim nós recebemos Cristo Senhor com os ramos. Que todos sejam humildes como Cristo Senhor. E lá levaram o jumentinho. E o nosso Senhor Jesus Cristo pegou o jumentinho, e toda a multidão dos discípulos e as pessoas, tomada de alegria de ver o Senhor no jumentinho, começou a louvar a Deus em alta voz. E vemos na segunda parte do Evangelho as pessoas louvando a Deus, dando glória a Deus, que é o Senhor que chega no meio de todos. O Senhor está no meio de todos nós. E todos aclamando o Senhor com os ramos. E assim conclui o Evangelho, depois que disseram, Mestre, repreende os teus discípulos. Se calarem, clamarão as pedras. A lógica é para louvar, para dar graças. Nesse argumento do Senhor, concluindo o Evangelho, se calarem, clamarão as pedras. É o convite do louvor. Não se calar. Louvar e dar graças ao Senhor. Que todos sejam humildes como o Senhor. Que todos estejam com os ramos nas mãos, louvando a Deus, dando graças a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos sejam humildes, que todos louvem a Deus, dê graças a Deus e sejam humildes como Cristo Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida.
alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Vamos louvar e dar graças a Deus em todos os momentos e sejamos humildes como Cristo Senhor.